Álvaro pergunta a Augusto se ele revelou para Jerônimo que estava bêbado quando operou Rafael. Augusto conta que eles nem conversaram, mas que a visita foi conveniente, sugerindo que Jerônimo está dominado pelo ciúme. Augusto garante que cedo ou tarde vai tomar posse de tudo que é de Jerônimo. Ele tranquiliza Álvaro, afirmando que se ele ficar em silêncio, ninguém saberá que estava embriagado durante a cirurgia de Rafael. Ezequiel ouve toda a conversa. Ao visitar Jerônimo, Aurora o encontra bebendo e comenta que Renata se instalou em sua casa e deixou Augusto parecendo um idiota. Jerônimo evita falar sobre isso. Aurora bebe da garrafa e os dois se beijam. Renata fica animada ao saber que Adriana vai passar um fim de semana com ela. Renata pergunta sobre o relacionamento com Matias e Adriana revela que eles terminaram. Renata questiona sobre a identidade do filho de Roberta, mas Adriana também adia a conversa, prometendo contar tudo pessoalmente. Renata menciona que Adriana poderá participar da festa da colheita, deixando-a entusiasmada. Jerônimo sugere que Aurora vá embora, mas ela insiste que Renata e Augusto devem estar fazendo o mesmo. Jerônimo diz que eles não são iguais. Ele confessa que, apesar de tudo, ainda ama Renata. Aurora menciona que o novo vinho de Augusto vai se chamar Renascer em Ti, inspirado em Renata, e não entende como Jerônimo pode amá-la quando ela o trai. Gonçalo encontra Regina no hospital e pergunta sobre Antônio. Ela informa que ainda não sabem se o acidente deixou sequelas. Gonçalo lembra que Regina queria lhe dizer algo quando foi interrompida pelos jornalistas, mas ela prefere não falar sobre isso agora, explicando que só consegue pensar na saúde de Antônio e em sua filha. Gonçalo, surpreso, pergunta se há notícias sobre ela. O delegado Cantu solicita que investiguem o nome de solteira de Josefina Monterrúbio e busquem informações sobre sua vida antes do casamento com Gonçalo. Gonçalo pergunta a Regina por que ela não havia mencionado que tem recebido pistas sobre sua filha. Regina explica que Antônio está conduzindo a investigação e que não queria envolvê-lo. Gonçalo afirma que já está envolvido e deseja ajudar, sugerindo que seus contatos podem ser úteis. Ele pede que Regina passe o telefone de Cantu para ele cuidar desse assunto, ao menos enquanto Antônio não se recupera. Além disso, Gonçalo informa que enviará um segurança para proteger Regina, já que o assalto pode estar relacionado a essa situação. Regina aceita a ajuda, admitindo que está preocupada e que não quer sobrecarregar Antônio. Determinada, ela quer descobrir a verdade sobre as pistas de sua filha, mesmo que seja dolorosa. Roberta conta a Josefina que Matias assinou o contrato pré-nupcial sem ler, mas está preocupada com Diego, pois ele a chantageará pelo resto da vida e ela não conseguirá cumprir o que prometeu. Josefina garante que Matias e Gonçalo nunca darão um cargo executivo a Diego. Roberta pede ajuda para se livrar dele. Constanza chega ao escritório de Honório toda arrumada e o surpreende ao convidá-lo para jantar. Branca aparece e encontra os dois abraçados e, com cinismo, cumprimenta Constanza. Constanza diz que veio convidar o marido para comemorar por terem um ao outro. Branca comenta que achou que a comemoração seria porque Honório vai dar seu sobrenome a Adriana e conta que almoçaram todos juntos para celebrar. Após espalhar o veneno, Branca se retira e Constanza questiona Honório. Honório explica que pretendia contar à noite, pois tomou essa decisão há poucas horas. Constanza pergunta o que está acontecendo com eles, já que não compartilham mais suas decisões como antes. Ele promete que isso não voltará a acontecer. Constanza, porém, confessa que sente que algo se perdeu entre eles. Ezequiel revela a Alzira que ouviu Augusto e Álvaro conversando, descobrindo que Álvaro operou Rafael estando bêbado, o que pode ter causado sua morte. Alzira declara que Álvaro é um lixo, mas Ezequiel o considera um assassino. Alzira defende que operar bêbado não o torna um assassino, mas Ezequiel insiste que isso faz dele um criminoso. Ele afirma que se ficarem calados como Augusto serão cúmplices, mas também não quer denunciar Álvaro por causa de Carina, já que ela sofre o bastante com o marido. Lázaro percebe que Carina está bem arrumada e pergunta para onde ela vai com Renata. Carina revela que vai jantar com Álvaro. Enciumado, Lázaro questiona Carina se é necessário que ela se arrume tanto para encontrar Álvaro em um restaurante.
Karina explica que não quer parecer frágil ou com medo dele, prometendo que não deixará Álvaro machucá-la. Mesmo assim, Lázaro fica triste. Durante o jantar, Renata informa Augusto e Aurora que Adriana irá visitá-la. Augusto comenta que está feliz que Renata tenha aceitado sua sugestão. Aurora decide se retirar e Renata pergunta se ela não vai terminar a refeição. Aurora responde que está sobrando, já que Renata e Augusto já decidiram quem virá ou não para a fazenda. Renata comenta com Augusto que sua presença não está agradando a Aurora. Augusto afirma que Aurora gosta de ser o centro das atenções e não quer dividi-lo com ninguém. Renata insiste que está causando problemas entre eles, mas Augusto garante que Aurora é assim com todos que o cercam e que a situação vai melhorar. Jerônimo, muito bêbado, é ajudado por Carlos e Matilde a se deitar. Ele declara que ficou furioso ao ver Renata e Augusto abraçados. Carlos sugere que isso é ciúme. Jerônimo lamenta ter se apaixonado por Renata, mas confessa que a ama e gostaria que ela estivesse ao seu lado. Jerônimo pergunta a Carlos se ele acha que Renata o traiu e se tem interesse em Augusto. Carlos responde que não, afirmando que Renata é uma boa mulher. Jerônimo diz que já não se importa com mais nada, apenas quer Renata ao seu lado e que ela o ame tanto quanto ele a ama. Carlos comenta que o problema entre eles é a desconfiança de Jerônimo e sua sede de vingança. Enquanto Jerônimo clama por Renata, Matilde se sente desiludida. No restaurante, Karina insiste em se divorciar de Álvaro. Ele lembra que prometeram a Deus e ao pai dela que ficariam juntos até a morte. Karina lamenta não ter conseguido manter essa promessa e avisa que se Álvaro não aceitar o divórcio, continuarão casados, mas não viverão mais como marido e mulher. Álvaro então propõe a adoção de um filho, dizendo que percebeu seu egoísmo e que para não perder Karina está disposto a dar a ela o que ela sempre sonhou. Matilde chora sofrendo por Jerônimo. Carlos, preocupado, pergunta se ela sempre escolhe se apaixonar por pessoas inacessíveis porque tem medo de ser amada de verdade. Matilde responde que não tem sorte no amor. Carlos insiste que o problema não é sorte, mas o medo de amar e a tranquiliza, dizendo que ela não está amaldiçoada nem é culpada pela morte dos dois ex-namorados. Ele aconselha Matilde a dar atenção a alguém que possa retribuir seu amor, garantindo que quando fizer isso, sua vida vai mudar. Renata pergunta a Aurora se sua presença incomoda, e Aurora admite que sim, porque acredita que Renata está roubando o amor de Augusto. Renata, surpresa, explica que ela e Augusto são apenas amigos. Aurora, porém, não se convence, afirmando que Augusto está perdidamente apaixonado por Renata. Ela exige que após a festa da colheita, Renata deixe a fazenda e nunca mais volte. Renata avisa que pode ir imediatamente, mas Aurora não quer problemas com Augusto. Renata, sem hesitar, promete que irá embora no dia seguinte à festa. Renata então questiona se Aurora nunca teve a intenção de ser sua amiga, ao que Aurora responde que sim, até perceber o interesse de Augusto por ela. Aurora se espanta que Renata não tenha percebido isso antes. Renata explica que após o acidente estava mais focada em sua recuperação e acreditava que a gentileza de Augusto era com todos. Aurora pergunta a Renata se ela realmente não percebe como Augusto trata sua namorada. Renata argumenta que Augusto a trata assim porque Aurora permite, e Aurora concorda, ressaltando que ele é um grande sedutor. Renata insiste que sempre deixou claro para Augusto que o vê apenas como amigo. Aurora, no entanto, aponta que ele é o amigo a quem Renata é grata, em quem Renata busca refúgio por causa de seus problemas com Jerônimo, alguém que lhe oferece consolo e carinho. Aurora, conhecendo Augusto, acredita que Renata está vulnerável e jura que, sem perceber, ela acabará apaixonada por ele. Renata afirma e garante que isso não vai acontecer, pois o que menos precisa no momento é de um homem substituto, já que, apesar de tudo, Jerônimo continua sendo o amor de sua vida. Lázaro fica preocupado ao descobrir que Karina não dormiu em casa nem na fazenda de Augusto e decide investigar o que aconteceu. Durante o café da manhã, Constanza pergunta a Honório se pode contar com sua presença no jantar de gala do centro e ele responde que ela nem precisava ter perguntado, mas ela prefere evitar surpresas. Enquanto isso, Honório recebe uma foto comprometedora dele e Branca juntos, o que o deixa desconcertado.
Adriana, por sua vez, comenta com Constanza que sente estar atrapalhando o casal, mas Constanza esclarece que a crise entre ela e Honório não é por causa de Adriana, e sim porque todos os casais passam por momentos difíceis. Honório tenta ligar para a Branca, mas ela não atende, enquanto observa uma foto deles juntos. Constanza então pergunta a Adriana sobre seu relacionamento com Matias, e Adriana confessa não entender por que Matias vai se casar com Roberta, já que poderia assumir a criança sem precisar se casar. Constanza responde que Matias é um homem muito correto e acredita que o casamento com Roberta não vai durar muito, deixando espaço para Adriana. No entanto, Adriana afirma que não vai se agarrar a algo incerto, pois com a morte de sua mãe aprendeu que a vida é curta. Constanza se pega pensando em César. Jerônimo, ainda ressacado, revela a Carlos que Augusto negou estar bêbado durante a cirurgia de Rafael e sugeriu que ele confirmasse isso com Augusto. Jerônimo desconfia que houve negligência médica e considera pedir uma autópsia para provar o erro. Carlos pergunta se Jerônimo acredita que Álvaro evitou a autópsia para esconder algo e ele confirma, pois percebeu que Álvaro e Rafael não eram tão próximos como aparentavam. Enquanto isso, Gonçalo informa Josefina que ele e Matias irão resolver um problema no norte do país. Josefina, insinuando, pergunta se ele não vai ajudar Regina em outra questão, mas Gonçalo nega. Roberta menciona que Matias precisa voltar logo para organizar o casamento, mas ele deixa claro que não se importa e que ela pode decidir tudo sozinha. Gonçalo também comenta que quer que Sintra visite Josefina, o que a surpreende. Josefina menciona que vieram pegar a égua de Renata. Gonçalo informa que Jerônimo quer fazer uma surpresa para ela e mandou buscar Cigana. Josefina sugere que as coisas entre eles estão indo bem. Augusto visita Jerônimo para falar de negócios, mas Jerônimo chama de cara de pau pelo ocorrido no dia anterior. Augusto afirma que não houve nada de errado e entrega um convite para a festa que Jerônimo descarta. No entanto, Augusto informa que Jerônimo será obrigado a comparecer à festa, pois o contrato exige que o produtor da primeira colheita entregue pessoalmente as uvas na fazenda. Jerônimo reluta, mas Augusto destaca que sua ausência será vista como uma falta de respeito pelas tradições locais, especialmente por Renata. Jerônimo, irritado, proíbe Augusto de envolver Renata nessa situação, lembrando que ela é sua esposa, mesmo que ele não goste. Augusto, sem se abalar, explica que é um homem que respeita as tradições, assim como Rafael fazia, e por isso era tão querido na região. Ele deixa o contrato para Jerônimo avaliar.